como que você chegou no Sargento Fit, hoje no Instagram com 100 e... Mais de 100 mil seguidores, mais de 1 milhão de pessoas alcançadas por semana. Show. Trabalho fantástico. Você trabalha muito com o audiovisual, né? E essa é uma parte que mais eu acho interessante, né? Porque eu trabalho também com audiovisual. Só que antes de falar da sua história, eu preciso falar que o Sargento aqui foi um dos primeiros mentorados. Verdade. Em 2021. 2021. Ou início de 2022? 2021. Foi em Nem tava em São 2021 ainda, foi verdade, exato. Nossa, eu tava lá em Londrina e aí você deu uma moral, então agradecer novamente. Não, que isso. Eu que te agradeço. Os conhecimentos que aprendi contigo foram fundamentais. Na época, meu perfil ainda tinha coisa ali de 5 mil seguidores. Não era a realidade que hoje é. A empresa Sargento Fit não era essa marca. E o que eu aprendi contigo foi fundamental pro meu crescimento, Gabriel. Top. Eu lembro que você tava querendo entrar no YouTube também nessa época. Foi bem no começo. Nossa, foi lá atrás. Faz tempo. Pois é, e a gente foi trocando ideia com o tempo. Aí, bum, você tá aqui hoje fantástico. com um resultado muito bom. Fico muito feliz por você, porque você é um cara foda, mano. Eu acredito que nossa vida, nossos resultados funcionam como uma coxa de retalhos. E cada experiência que você vive, cada livro que você lê, cada música que você ouve, cada decepção que você tem, cada erro que você comete, é um pedacinho a mais que você acrescenta nessa coxa de retalhos. Tem alguns que são mais importantes, mais contundentes do que outros, e tu não tem dúvida nenhuma que fechar e participar da mentoria contigo, cara, foi algo fundamental, foi um pedaço gigante dessa malha que me permitiu, de fato, construir hoje o que é meu trabalho. Pois é, foi ali que eu conheci você, né? Foi com essa consultoria, e hoje você tá aqui, sabe? É um negócio que valeu a pena. Com certeza, sem valeu dúvida. A pena. Cara, eu queria saber, a parte de gravações. Sim. Como que você entrou nessa parada? Que hoje você é um editor, você é um filmmaker, você é tudo, cara. Você faz um trabalho excepcional. Que se você não sabe o trabalho dele, é só entrar lá no Instagram dele e ver os Reels. Você vai ver que o cara manja demais. Como que você entrou nessa, mano? Cara, é o seguinte, foi um aprendizado contínuo. Há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu estudava, eu tinha 12 para 13 anos, tinha que encontrar algo que eu pudesse trabalhar nos períodos em que eu não estava estudando. Encontrei um salão de festa, e aí eu fui ser, na época, auxiliar de copeiro. Fritava salgadinho, varria chão, lavava louça, e aí um belo dia precisou de um garçom. Um garçom faltou, o dono do salão de festa estava bolado, meu irmão, como é que eu vou conseguir o garçom? Não tinha ninguém, cara. Aí eu falei, olha, me arruma um avental que eu sirvo. Ué, mas Ramon, sabe servir? Eu falei, não, eu aprendo. Cara, eu comecei a servir com muito bom humor, Gabriel. Eu fazia brincadeira com as pessoas. Eu ia servir bolinha de queijo, redondinho. Aí tinha alguém careca na mesa. Falou, opa, é a cabeça do meu amigo aqui, o pessoal ria, brincava. Falou assim, Ramon, você lida muito bem com o público. Vamos te colocar pra trabalhar nos brinquedos. Você vai ajudar as crianças. Aí eu comecei a ajudar as crianças. Depois me tornei animador de festa, eu era o super tio Ramon. E aí, um belo dia, trabalhando como animador de festa, eu conheci o Bruno, cara. Foi um paizão pra mim. Bruno, um beijo pra ti, meu irmão, ama a sua vida. O cara me introduziu ao audiovisual, chegou pra mim e falou assim, Ramon, você sabe mexer com Photoshop? Tô precisando de alguém pra trabalhar no meu estúdio. Tem estúdio de fotografia e de filmagem, só que tem que saber mexer em Photoshop. Você sabe? Eu falei, eu sei. Sabia nada! Era uma quinta-feira, a entrevista era na segunda, Gabriel. Aí eu passei o final de semana todo numa lan house, que meu computador de casa não rodava Photoshop, vendo tutorial. Como fazer artes no Photoshop, como mexer a Photoshop. Final de semana inteiro, insano. Cheguei na segunda-feira, cara. Depois do final de semana todo tentando aprender. E aí quando ele me passou um monte de coisa pra fazer, adivinha, cara? Não consegui fazer nada. Foi terrível. Mas eu fui muito sincero, falei que eu estava muito disposto a aprender. Ele gostou muito de mim, do meu carisma, da minha energia. E aí lá ele me ensinou tudo que eu sei sobre audiovisual, sobre foto, sobre vídeo, sobre fotografia. Lá eu comecei, me tornei cinegrafista, fotógrafo. E aí depois de um bom tempo, eu peguei esses conhecimentos, trouxe para a rede social, e aí foi muito importante porque eu já tinha um conhecimento sobre configurações de equipamento, filmagem, sobre roteiro, quer que seja, e eu tive mentoria com um cara chamado Lilo Forte, hoje se tornou um grande amigo meu, mas uma pessoa que somou nessa minha trajetória e que me ensinou como masterizar esse conhecimento que eu tinha do audiovisual para aplicar para as redes sociais e para o meu nicho, que é o nicho fitness. E aí, depois disso tudo, eu meio que consegui chegar no padrão ouro e tudo aquilo que a gente produz. E as pessoas podem acompanhar diariamente lá no Instagram. Boa, Lilo. Mandou muito. Inclusive, o cara tá aqui no estúdio. Tamo junto demais, irmão. Obrigado por tudo, irmão. Que legal, não sabia dessa parte. Fui mentorado por ele. Essa parte do Photoshop na Lan House foi em que ano, você lembra? Caramba. Isso daí deve ter sido 2011 ou 2012. 2012. Tem uma década, mais ou menos. Uma década. E era lá no Rio? Lá no Rio, exato. Nasci no subúrbio do Rio, estudei escola pública a minha vida toda, não tinha muito acesso a essas coisas. E aí precisava estudar, precisava trabalhar, não tinha pra onde fugir, sabe?
E aí foi essa oportunidade no estúdio, assim, que abriu portas pra mim. E, inclusive, foi isso que me levou a ser militar. Já te contei isso? Acho que não. Eu fui fotografar uma fé, cara, que o universo é perfeito, é muito louco, cara. Eu entrei lá no salão de festa pra ser auxiliar de copeiro, fritar salgado. Por conta das conexões, por sempre procurar ser um bom profissional, comprometido e me dedicar a fazer mais do que aquilo para o qual eu era pago, eu sempre era o primeiro nome cotado para quando as oportunidades se abriam. Então, quando tinha uma oportunidade, uma porta aberta, eu sempre era aquela pessoa que tinha mais iniciativa, que estava sempre proativo, querendo fazer mais, querendo entender de outros processos, querendo me dedicar. E eu não percebi, mas desde aquela época, eu já estava atuando em alta performance. Dentro de cada microsfera pela qual eu passei. Antes dessa alta performance, tomar a macrosfera da minha vida e eu vivia a rotina, os hábitos, os resultados que eu tenho hoje, eu já vivia a alta performance em cada microsfera, em cada nível pelo qual eu ia passando. E aí, um belo dia, fotografando, fui mandado para fotografar uma festa de um sargento do exército. E aí lá conversando, eu adoro conversar, né? Acho que vai perceber. E aí comecei a conversar com o dono da festa e ele falou assim, Ramon, você é um cara, pô, tem um bom porte e tal. Você já pensou em fazer a prova para sargento do exército? Aí eu, concurso público realmente talvez possa ser um caminho para mim. Aí eu lembrei que meu pai me botava pra dormir na época cantando canção do exército, canção da infantaria. Aí eu falei, cara, eu vou tentar. E aí foi esse processo que me levou a fazer o concurso e depois me tornar sargento do exército. Aí você passou... Cara, foi 1 ano que eu me dividi entre trabalho e estudo. Sentei e conversei com o meu patrão na época. Falei, olha, meu objetivo é passar no concurso. Se eu passar, eu vou ter que deixar aqui. Aí eu já comecei a treinar outras pessoas. Sempre foi algo que eu gostei muito de passar conhecimento adiante. E aí me dediquei 1 ano, estudei. Eu lembro que era muito curioso, cara. O Rio de Janeiro é muito grande, né? Assim como São Paulo. E aí eu estudava num bairro, eu trabalhava num bairro e estudava num cursinho preparatório pro concurso, que era muito distante. O tempo que eu tinha até assim pra fazer refeição era o tempo do deslocamento. Então, por diversas vezes, eu fui no ônibus em pé, me encostava num ferro, comia minha marmita pra poder chegar no cursinho, estudar até determinado horário, pra depois dormir, acordar, trabalhar de novo. E sempre foi uma rotina muito dura, sabe? Mas foi esse ano de preparação, no qual eu decidi ligar o modo caverna, me fechei pra balada, me fechei pra saída, me fechei pra amizades que me tirariam do foco, que eu me distraí e consegui a aprovação. Fui um dos primeiros colocados pro concurso de formação da Escola de Sargento das Armas. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.